Galera, entrando online, esperando o povo entrar aí, o Felipe está no suporte. Esperar mais um pouquinho para a gente iniciar, tá, gente? 5 minutinhos mais a gente entra, 2, 3 minutos só de recepção, esperando o pessoal. O tema hoje é mentalidade empreendedora. Já vai fazer um briefing do que a gente vai conversar hoje. Nossa primeira live de 10 séries, de 10 lives da série Estúdio de Sucesso, onde a gente vai trazer várias pessoas da franquia, onde a gente vai trazer várias pessoas que têm um conhecimento bem mais específico do que o meu em várias outras áreas, para servir de exemplo de como guiar alguma etapa da empresa. Ou seja, a gente vai falar da parte técnica com a Clarissa, vamos falar de marketing com o Felipe, vamos falar da parte técnica com a Clara, vamos falar de sistema com o Lucas, vamos falar de jurídico com o Thiago. Então a gente vai trazer todas as partes que fazem parte da franqueadora da Dr. Fit. Vamos trazer a Rafaela para falar da arquitetura, do estúdio, ou seja, vamos trazer várias etapas de várias pessoas. Tranquilo? Estamos esperando mais um pouquinho e a gente já inicia. Gente, em alguns momentos eu vou estar me aproximando assim, porque eu estou com o computador aqui na frente, e ele vai servir de cola, tá? Então, para servir de cola, para eu estar lembrando os tópicos, para eu estar lembrando os pontos, para conversar com vocês. Os comentários vão permanecer abertos, então o Felipe está me dando suporte. Qualquer dúvida que vocês tenham, ou qualquer sugestão, vocês podem ir comentando. Uma coisa bem importante, essa live ela vai ser gravada também, então a gente vai disponibilizar ela depois no canal do YouTube. A gente está reconfigurando, organizando isso aí, e vai ter alguns cortes que a gente vai fazer com nuggets e vai jogar para o nosso Instagram também. Algumas notícias aí que estão acontecendo no nosso novo planejamento de marketing. Beleza, gente? Mais 2 minutinhos aí, vamos esperando esse povo e a gente já começa. Vai falando, gente, da onde vocês são, de que cidade vocês são aí, da onde que vocês estão falando, se são profissionais da área de saúde, se são empreendedores, de que ramo são, se desejam ter uma franquia, enfim, vai comentando um pouquinho para a gente conseguir conseguir conversar com vocês antes de começar no tópico principal. Vai lá, vai comentando ali, vou olhar os comentários aqui. Algo bem importante também, a gente vai lembrando durante essa live, que é o seguinte: o objetivo dessas séries de live é a gente aumentar a nossa base de conteúdo. Hoje nossa base de conteúdo ela está salva literalmente no Instagram, no blog da Dr. Fit. Porém, como a gente sabe que tem bastante coisa para falar, a ideia de criar o canal do YouTube, ele fica muito mais fácil, ele flui muito mais se a gente fizer essas lives, do que se a gente pega um tema de um vídeo, constrói ele, depois edita. A gente acha muito mais tranquilo, a gente acredita que vai fluir muito melhor se a gente fazer isso. Beleza? Que hora é, Felipe? 8h04. Isso, show de bola. Então vamos lá. Gente, começando agora, começando a live com 5 minutinhos que a gente deu de tempo. O tema da nossa live hoje é mentalidade empreendedora. O que significa isso? Por que é tão importante esse tema no tema 1 da nossa live? Porque quando a gente começa a empreender na prática, quando a gente bota a barriga no balcão, quando a gente começa a ir para o campo de batalha, uma chance muito maior de você dar errado do que certo. Então esse é o histórico da gente que mostra, o histórico dos empreendedores, não é alguma coisa que o Cristiano vem aqui e cria para falar para vocês. Então, independente do curso que eu ofereça, independente do treinamento que a gente faça com os franqueados, a gente sempre abre os treinamentos, sempre abre os cursos, sempre abre uma live falando como ponto principal ter uma mentalidade voltada para o empreendedorismo. E o que seria ter uma mentalidade voltada para o empreendedorismo? Seria você conseguir observar que, mesmo frente às adversidades, mesmo frente às dificuldades, há como você evoluir, como você amadurecer, como você ganhar mais campo, mais cancha, que eu costumo falar, para conseguir com que nos próximos negócios, ou nas próximas semanas, ou nos próximos meses, você tenha mais maturidade e saiba como agir melhor.
tem a maior facilidade em tomada de decisão. Então, essa é a importância de ter uma mentalidade empreendedora. Você ter uma bagagem maior para ter tomada de decisão. Beleza? Então, esse é o grande foco. Nessa live que a gente está fazendo hoje, existe um ponto bem importante que a gente vai combinar, que é a análise de expectativa. O que significa análise de expectativa? Não adianta vocês ficarem comigo só na live 1, que é falando sobre mentalidade empreendedora, se vocês não acompanharem as próximas 9 lives, onde a gente vai falar de parte técnica, onde a gente vai falar de marketing, onde a gente vai falar de financeiro, onde a gente vai falar de tributário, onde a gente vai falar de sistema, onde a gente vai falar de jurídico, onde a gente vai falar de vários tópicos que unem para ter um estúdio de sucesso. Então, quem está aqui hoje, quem vai estar acompanhando essa live depois, eu peço que continue assistindo as próximas, divulguem, a gente vai também estar utilizando isso aí, beleza? Vamos lá. Então, após a gente comentar o que é a mentalidade empreendedora e o segundo tópico, que é expectativa, a gente vai para o terceiro ponto bem importante, que é a gente entrar na vida real do empreendedorismo, falando ainda sobre mentalidade empreendedora. Quando a gente abre negócio, no geral a gente tem uma bagagem técnica, no geral trazendo bem para o real do estúdio. A grande maioria das pessoas que abrem estúdios de personal ou que abrem um outro negócio no meio fitness, eles são, em sua grande maioria, técnicos. Ou eles são profissionais de educação física e personagens que deram certo, ou eles são médicos que viram no campo de atuação da Dr. Fit ou de outros estúdios uma maneira de trazer seus pacientes, ou fisioterapeutas que observaram o campo para poder atuar. Esse é um perfil de técnico. E o segundo perfil que a gente encontra em estúdios é o profissional que ele é mais gestor mesmo, é o cara que é um bom empreendedor, ele já teve outros negócios, ou é alguém que teve uma boa carreira na área de vendas e teve um bom resultado. Só que só essas 3 características, saber vender, ser um bom gestor e ser um técnico, não assegura que você vai ter um estúdio de sucesso. Aí a gente entra na importância da preparação de você ser um grande empreendedor. A gente vai falar de características empreendedoras depois, vai ter um próximo etapa, mas eu sempre começo falando que a carreira do profissional do estúdio, ele tem que ser bom em todas as áreas, ele tem que ser excelente em uma, excelente em meio em 2, mas ele tem que ser bom em todas, ele tem que entender de todas. Não que necessariamente ele vai executar isso aí no dia a dia, mas ele tem que ser bom em todas. É o que a gente chama de profissional T. Beleza? Eu estou indo para lá e para cá porque a aguinha está lá, tá, pessoal? Só para eu não estar lembrando. O próximo passo que a gente entra quando fala ainda de mentalidade empreendedora é fazer uma distinção de um tópico bem importante, que se chama o seguinte: antifrágil versus resiliente. Eu estou resumindo aqui, gente, só para ir deixando mais claro, mas é antifrágil versus resiliente. E o que acontece? Quando você é um profissional que quer ter ou tem uma mentalidade voltada para o empreendedorismo, uma mentalidade voltada para a evolução, você tem que ser esse profissional aqui, um profissional antifrágil, e não um profissional resiliente. O que é um profissional resiliente? O profissional resiliente é aquele que ele acostuma-se com a pressão, aquele que aceita uma reclamação, aquele que entende que ele errou e para-se ali, estabiliza-se. Agora, um profissional antifrágil é um profissional que, com os erros dele, com as dificuldades, com todos os problemas que ele tem, ele acaba crescendo. Essa terminologia de antifrágil, ele nasceu de um livro do Taleb, que se chama Antifrágil. O Taleb, ele era um físico, se não me engano, um matemático, que ele tem alguns livros escritos, e ele ensina, explica essa teoria de antifragilidade e de resiliente, algumas diferenças. A gente tem um artigo no blog, eu acredito que seja de 2018, falando disso, 2019. Então, o primeiro tópico, lembrando, ser antifrágil e ser resiliente. O profissional que quer ter uma mentalidade empreendedora, ele tem que ter clareza que ele vai conseguir ir mais à frente, conseguir crescer, conseguir amadurecer diante dos fatos, se ele observar que ele é um profissional antifrágil, que ele cresce com as dores, que ele cresce com as dificuldades, que ele cresce com os problemas. Enquanto um profissional resiliente, ele somente suporta. Tranquilo? Vamos indo lá.
Gente, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Pausa aqui. Quando a gente fala sobre o tópico mentalidade empreendedora, eu tentei fazer um resumo muito tranquilo para vocês. Porque o que acontece? Eu já tive umas boas experiências na prática assim, do empreendedorismo. Já dei muito errado em alguns negócios, dei muito certo em outros. E isso é o normal do empreendedorismo. O que as pessoas pensam no geral? Que o empreendedorismo, o negócio dela vai ser assim, ó. Vamos pegar esse aqui, vai ser isso aqui, ó. Esse aqui é o grande erro de quem acredita que vai ter um negócio. No geral, o teu crescimento no mundo do empreendedorismo vai ser assim, ó. Você começa muitas vezes com um profissional técnico, aí você se especializa nisso, você se torna bom nisso, e aí você evolui, você tem o primeiro sucesso. E aí acontece algumas coisas, você não sabe tanto de jurídico, você não sabe tanto de financeiro, e acontece que você tem uma quebra ou uma dificuldade, aí você vai achar que estava para baixo. E aí você passa 1 mês, 2 meses, 3 meses se preparando e ó, tem outro sucesso. E aí acontece que vem uma pandemia da vida, você não se preparou, você não entendia tanto de financeiro e ó, quebra. E aí agora, como você entende mais de jurídico, entende mais de financeiro, você vai para cima. Você aproveita o mercado. Então isso é o que acontece na vida do empreendedorismo. Isso que acontece na vida do empreendedor. Só que para a gente conseguir evoluir nesse crescimento, para a gente conseguir evoluir nessa didática, nesse passo a passo, você precisa ter o que a gente chama que é umas características empreendedoras. Então, a mentalidade empreendedora vai andar junto com as características empreendedoras. E esse tema, características empreendedoras, não fui eu nada que criei, foi o pessoal da ONU, através de um curso que é mundialmente conhecido, que se chama Empretec. Esse curso do Empretec é uma formação em torno de 5 a 6 dias, eu não sei se ele está assim, eu fiz em 2017, 2018, que ele fala de características indispensáveis para o empreendedor ter sucesso, para conseguir com isso ter um resultado efetivo no modelo de negócio dele. Então, algumas características eu vou estar falando agora, espero que vocês estejam descrevendo, anotando aí se vocês têm essas características. Caso vocês não tenham essas características, vou dar exemplo de como utilizar. A primeira característica que a gente fala quando você quer ser um profissional de alto sucesso, quando você quer ser um profissional que tem uma mentalidade voltada para o empreendedorismo, para crescer, é busca oportunidade e iniciativa. Então, primeira característica, busca de oportunidade e iniciativa. Um profissional que busca as características, que busca oportunidade e iniciativa, é um profissional que ele se antecipa aos fatos. Ele não espera uma situação acontecer, um problema deteriorar, acontecer, desculpe o termo, a merda, para depois eles conseguirem ter uma solução. Ele antecipa os fatos. Vou dar um exemplo da nossa empresa. Quando foi decretado o lockdown, no dia 16, 17 de março do ano passado, a gente foi muito rápido em ter tomada de ação. Então a gente envolveu o jurídico, sabendo o que a gente conseguiria fazer em negociação de salas comerciais, envolveu o financeiro da franqueadora, conversando sobre o que a gente conseguia dar de anuência, não cobrar de royalties, não cobrar de taxa de franquia, o que a gente conseguiria para fazer para dar estabilidade para os estúdios. E no outro braço da empresa, junto com o marketing, junto com o pessoal de sistemas, a gente criou outras ferramentas, criou um treino online para a gente dar em casa, que até hoje funciona. A gente criou uma academia online com várias atividades para ser revendidas pelos próprios franqueados, para ter com isso um aumento de renda. Então a gente não esperou o fato acontecer de quebramos, o lockdown gerou, e aí o que a gente vai fazer? Não, a gente se antecipou aos fatos. E quando a gente fala de antecipar os fatos, a gente tem 3 características chaves que funcionam. A primeira delas é o profissional ser proativo. Proatividade. Um profissional proativo é um profissional que ele se antecipa às situações. Então eu quero que você anote aí do lado, bota assim, ó, e anote aqui algum exemplo que você se antecipou aos fatos, que você antecipou, se você não esperou as coisas acontecerem. Segunda característica, ela busca
busca a possibilidade de expandir negócios. Eu dei o exemplo da nossa academia online. A nossa academia online hoje é um bônus para nossos alunos dos estúdios. Mas, se a gente percebesse que era necessário desenvolver essa plataforma, a gente já teria um outro modelo de negócio para você continuar revendendo. Então, mesmo que continuassem fechados os estúdios, a gente continuaria fazendo renda. Então, segunda característica busca a possibilidade de expandir seu negócio. Então, se você é um profissional da área da saúde, se você é um médico, se você é um profissional de educação física, se você é um empreendedor, coloca um exemplo aí aqui para ver o que você conseguiria lembrar que você já utilizou dessa característica. Terceiro tópico, que ainda é aqui, essa pessoa aproveita oportunidades incomuns para progredir. Então, oportunidade mais incomum para progredir que a pandemia possível. Oportunidade para progredir. A gente costuma falar um exemplo que mesmo durante a pandemia, quando a gente notou que a gente estava com um grande problema, que era um problema que ia assolar o Brasil e o mundo durante um bom tempo, que é o que está acontecendo, a gente pensou em estratégias para conseguir trabalhar isso. Então, essa é uma característica da mentalidade do empreendedorismo que tem que ser utilizada. Beleza? A primeira característica foi essa. Segunda característica do profissional de sucesso é literalmente ser persistente. Eu juro para vocês que a próxima live vai ter um canetão bem mais forte. Então, a segunda característica é que esse profissional é persistente. Ele desenvolve a habilidade de enfrentar obstáculos para alcançar o sucesso que ele deseja. Não é que eu seja totalmente contra, eu costumo falar que existe uma crença que empreender no Brasil é difícil, que empreender no Brasil é complicado, que empreender no Brasil é incomum, que existe uma concorrência diversa, e eu não acredito mesmo nisso. Eu não acredito nisso mesmo porque existem alguns pontos que me dizem que eu estou certo. Primeiro ponto, no geral, o empreendedor no Brasil, ele lê a média do empreendedor, não. A pessoa no Brasil, ele lê em torno de 2 livros por ano. Agora analisem, pensem, façam um histórico perante vocês, se vocês vão conseguir ir à frente, vão conseguir evoluir, se vocês vão conseguir desenvolver lendo só 2 livros ao ano. Aí a gente pode falar, não, mas o Flávio Augusto nunca lê livro, o Flávio Augusto compra estudos de mercado, mas a gente não é o Flávio Augusto, a gente é pessoa normal. Então, o primeiro tópico que a gente compra, o que você trabalha, o que você é persistente para você evoluir nisso? E aí a gente vai trabalhando com algumas características também. Primeira característica que é não desiste diante de obstáculos. Essa pessoa, ela não desiste diante de obstáculos. A gente teve unidades que fechou durante a pandemia, teve 2 unidades que fecharam, mas é incomum nessas 2 unidades, ambas não estavam em reuniões que a gente fazia, ambas não utilizavam o que a gente utilizou como estratégia, então acontece que elas literalmente desistiram diante do obstáculo. Característica da persistência, não desiste diante do obstáculo. Segunda característica da persistência, ela reavalia ou muda os planos para superar objetivos. O que seria essa reavalia? Bom, aconteceu a pandemia, o estúdio está tudo parado, lockdown total, eu tenho 2 decisões: quebro, fecho o meu negócio ou crio um outro modelo de negócio. Um modelo de negócio para atender online, um modelo de negócio de academias, um modelo online para acompanhar meus clientes em outras atividades, consultorias. Então, eu sempre reavalio os planos, mas eu não fico esperando. Essa é uma característica de quem essa é uma característica de quem é persistente. Ele reavalia os obstáculos, mas não para. Terceira característica aqui, ela se esforça além da média para conquistar seus objetivos. Isso aqui, se eu pudesse salientar um dos pontos principais dessa live, seria isso aí. Um profissional, um gestor, um dono de estúdio
que não queira trabalhar muito, que não queira literalmente suar, que não queira cansar, que não queira colocar sua vida no modelo de negócio nos primeiros anos, eles têm uma chance tremenda de dar errado. Porque o teu negócio, quando está iniciando, ele literalmente depende muito de ti. Ele depende muito de ti na tua personalidade, porque as pessoas gostam de ver o dono inicialmente em estúdios. Ele depende de ti para você dar assessoria para teus professores, para tu dar assessoria para teus vendedores. Então ele depende de ti por uma série de fatores. Então se você não se esforça se além da média, a chance de dar errado é muito grande. Então o próximo tópico, esforça-se além da média. Não está travado, Felipe? Quarto tópico que a gente comenta, gente, ainda dentro do nosso processo de abertura de estúdios, para ter um estúdio de sucesso, é eficiência de qualidade e exigência de qualidade. Vou colocar aqui como eficiência e exigência. O que seria eficiência e exigência dentro desse modelo de palavra que eu estou falando? É literalmente você agregar acima do que o teu cliente espera. Quando a gente faz um comparativo de por que as low costs deram tão certo no Brasil, não vou falar os números, mas existem alguns exemplos, não é só por causa da qualidade dos equipamentos propriamente dito. É porque toda a população estava acostumada a entrar no normal numa academia de bairro, e quando ia para uma academia como as low cost, via 1.000, 2.000, 3.000 metros quadrados, tapado de esteiras, fazendo o mesmo serviço. Então, o profissional de sucesso que tem uma mentalidade empreendedora, que tem uma mentalidade voltada para o desenvolvimento, ele tem que ter clareza de colocar o cliente no centro de tudo, onde ele vai estar servindo esse cliente como uma comunidade. Então, o cliente precisa de uma dieta, precisa de uma nutricionista, ele tem que ter dentro do estúdio dele. O cliente precisa recuperar de alguma dor, de alguma lesão, ele tem que ter um fisioterapeuta dentro. O cliente precisa comer melhor, precisa comer marmitas fit para organizar a gente dele, ele tem que ter contato para isso. Ele precisa comprar roupas, o estúdio tem isso. Suplementação, o estúdio tem que ter. Então, o profissional de sucesso, ele sempre está buscando, ele sempre está colocando coisas melhores dentro do estúdio. Ele sempre está evoluindo como empreendedor. É uma das características do sucesso. Ainda dentro desses tópicos, a gente faz, anota um outro, vou colocar aqui, deixa eu anotar esses aqui, senão eu acabo esquecendo. Exigência, qualidade. O próximo tópico que a gente coloca aqui fala a respeito de satisfazer e exceder. O que seria satisfazer e exceder? É literalmente você causar um momento uau na vida do teu cliente. Quando o teu cliente assina teu contrato e anota quanto que ele vai pagar por mês, você está comprometido a entregar esse serviço para ele. E aí a tua visão, o teu posicionamento como empreendedor, dentro dessa mentalidade voltada para o sucesso, é literalmente você pensar formas, maneiras de agregar acima do que ele te contratou. Então, se ele te contratou só pelo serviço de aluno, de personal, de cliente, é você pensar formas de bonificar com roupas, com suplementação, com aulas, ou seja, você tem que causar um momento totalmente distinto, onde ele saia da aula, termine a semana, termine o mês pensando, putz, agregaram muito, agregaram demais, colocaram o meu sentimento, a minha obrigação, que estavam me contratando acima de tudo. Essa sensação é muito importante para você causar um relacionamento com o teu cliente. Beleza? Vamos indo. O próximo tópico, esse aqui é muito importante, que é o que a gente é muito bom, que é procedimento. Então, um profissional que queira ter qualidade, que queira ter eficiência, ele tem que ter procedimento. Então, ele tem que saber todo um passo a passo, o que vai acontecer para ter a melhor experiência para o cliente dele, senão ele nunca vai conseguir escalar. Senão ele nunca vai conseguir deixar de ser a empresa de uma pessoa só.
Então, a importância de você anotar os processos administrativos, construir todo o processo operacional para que em qualquer área, qualquer profissional consiga utilizar através desse planejamento que você criou. Beleza? Então, esse aqui é nossos primeiros 3 tópicos. A gente vai indo, já deu 20 minutinhos, a gente vai mais 15 a 20, gente. Eu vou dar uma corrida, porque a gente tratou 40 minutos de live. Eu vou deixar mais 5 a 10 para perguntas. Vamos lá. Próximo tópico aqui. Corre riscos calculados. Corre riscos. Se vocês procurarem na internet, gente, depois tem bem detalhadinho que eu estou resumindo para vocês, tá? É só vocês procurarem características empreendedoras do Sebrae, já vai aparecer isso aí direto. Então, uma das características do empreendedor de sucesso que tem uma mentalidade voltada para o empreendedorismo, que tem uma mentalidade empreendedora, ele sabe como calcular riscos. Ele tem clareza disso aí. Eu fui um desses profissionais que mais aprendi com isso. Então, no início da minha formação, no início da minha vida empreendedora, eu mais errei do que eu acertei. E isso é uma coisa lógica, eu não sabia calcular esses riscos. Então, à medida que você vai empreendendo, que você vai ganhando mais experiência, você vai sabendo como trabalhar isso aí. E dentro dessas características de calcular risco, você tem 3 pontos importantes que você tem que pensar. A primeira que você pensa é o seguinte: você nunca toma decisão de cara. Você primeiro procura alternativas, conhecimento, informações, pessoas, gestores, consultores, para depois tomar uma decisão. E o primeiro tópico aqui é procura e avalia o mercado. Procura e avalia alternativas no mercado. Então, eu nunca tomo decisão de cara, eu nunca ajo de cara se eu não estou totalmente seguro e cercado de informações. A grande função do gestor no decorrer dos estudos é ter informações para tomada de decisão. Esse é o grande ponto. O segundo tópico aqui, ele agrega isso aqui, ele vem para somar aqui, que é o seguinte: ele busca reduzir chances de erro. Então, é uma coisa até lógica, que quanto mais informações eu tenho, mais maturidade eu tenho sobre o tópico, menor é a chance de eu errar sobre aquela decisão. Então, eu tomo decisões sempre baseadas em histórico, eu não vou estar consultando qualquer pessoa. Eu tomo decisões baseadas em livros que já deram certo, já funcionaram. Eu tomo decisões baseadas em outros empreendedores que têm negócios semelhantes ao meu. Então, eu levo isso aí sempre em pensamento na hora que eu vou tomar uma decisão. Próximo tópico ainda aqui, eu aceito riscos moderados. Não tomar risco é ruim, mas tomar risco acima do que moderado é pior. Então, vale mais a pena você ser constante, ganhando experiência, evoluindo, amadurecendo e com o tempo conseguir ter mais dados para a tomada de decisão do que de uma hora para outra você quebrar. Beleza, gente? Vamos indo, vamos indo. Próxima característica de um profissional de mentalidade empreendedora: comprometimento. Um profissional de mentalidade empreendedora, ele literalmente se envolve, é sacrifício pessoal, ele colabora com o funcionário, ele colabora com o colega, ele colabora com clientes, ele literalmente se envolve, ele se compromete de alma e coração para que o negócio funcione. É uma característica que distingue, no geral, um profissional que vai ter sucesso de alguém que vai fazer alguma coisa meia boca. E esse profissional, ele tem 3 características. A primeira, ele toma para si as responsabilidades sobre sucesso ou fracasso. Então, ele é o capitão daquele time, ele é o capitão daquela ideia. Se der errado, ele toma para peito, ele diz: não, eu assumi. E se der certo, é a equipe que conquistou. Então, ele traz para si as responsabilidades do sucesso ou fracasso. Tá? Traz para si responsabilidade sobre sucesso ou fracasso. O próximo tópico a próxima característica desse profissional é que ele atua em conjunto com a equipe para atingir os resultados.
ele não é alguém que age sozinho, ele não é alguém que toma decisões sozinho, ele não é alguém que funciona só ele. Esse profissional de sucesso, ele age em equipe, ele consegue trabalhar muito bem em equipe. Então, por isso que muitas vezes é importante você conseguir trabalhar isso aí. Então, ele age em equipe. E o próximo tópico ainda desse profissional, ele coloca o relacionamento com os clientes acima da necessidade de curto prazo. Característica nossa também. Quando você, inclusive na franqueadora ou nos estúdios, nós sempre pensamos isso, nós colocamos o relacionamento, na maioria das vezes, acima da necessidade de curto prazo. Porque você não consegue ter decisões de curto prazo, assim, se você age, não consegue ter decisões razoáveis, satisfatórias, se você age rápido. Então sempre você pensa no médio e longo prazo, colocando os clientes na ponta aí da parte que é mais importante. Agora vem um tópico bem importante para a gente, para quem quer ter uma mentalidade empreendedora, para quem quer ter um perfil de sucesso: busca de informações. Então, busca de informações. Um profissional que tem essa característica de busca de informações, ele está o tempo todo se atualizando através de concorrentes, fazendo cliente oculto, se atualizando através de livros do passado que já tiveram relativo sucesso, se atualizando através de MBA, pós-graduações, se atualizando através de cursos. Então, um profissional de alto sucesso, ele dificilmente para de estudar. Ele pode parar de estudar para algum meio formal, faculdade, pós-graduação, mestrado, mas ele jamais para de estudar. E esse profissional, ele tem 3 características. Ele envolve-se pessoalmente na avaliação do seu mercado. Essa é a primeira característica. Então, mesmo que ele contrate, por exemplo, uma consultoria, vou botar aqui, ele se envolve pessoalmente para conhecer esse mercado. Essa é a primeira característica desse profissional de sucesso. A segunda característica ali ainda, ele investiga sempre como oferecer novos produtos e serviços. Então ele está sempre oferecendo, sempre pensando como agregar mais. Se vocês forem notar, algumas características, eles se relacionam com as outras. Então quando eu digo que eu estou sempre pensando e colocando meu cliente como centro, agora eu estou falando que eu sempre estou pensando em como colocar coisas novas para eles. Ok? Então, sempre pensando sobre serviços ou produtos. E ainda dentro desse processo, esse profissional, ele busca sempre orientações de especialista para decidir. Então, quando ele tem alguma decisão importante, dificilmente ele toma a decisão de cara. Não é que ele tenha medo, não é que ele seja um profissional medroso, que ele seja um profissional inseguro. Não, muitas vezes não é isso. A característica de sucesso, de mentalidade empreendedora dele, apontou que vale mais a pena ele reunir especialistas que conhecem sobre aquele determinado assunto para tomar uma decisão. Próximo tópico também muito importante desse profissional, que ele estabelece metas. Então, um profissional de sucesso, de mentalidade empreendedora, tem que ter metas. Ele tem que ter metas, porque senão ele vai estar trabalhando sempre no longo prazo, sem ter datas específicas, sem ter um planejamento específico, sem ter metas específicas. Então ele tem que estabelecer metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo, tá? E quando a gente estabelece metas, a gente tem que ter literalmente objetivos desafiantes e importantes para si mesmo. Existe um livro chamado também 10X, do Grant Cardone, que fala um pouco sobre metas, fica como uma indicação de livro, que é fantástico. Mas quando a gente colocar meta, sempre colocar uma meta acima do que a gente deseja. Que aí, quando a gente for pensar lá do aspecto de, e se eu não bater essa meta? Aí você lembra lá que da característica de ser resiliente ou ser antifrágil. Ah, eu não bati a meta, mas eu evoluí acima do que eu evoluí. Então no próximo ano eu vou colocar a maior meta. E aí eu vou conseguindo crescer acima do mercado, acima da concorrência, literalmente conseguindo me desenvolver como um todo. Show? Então metas, tópico aqui de metas que a gente colocou, metas claras.
ainda dentro desse objetivo de metas claras, mesmo que ele haja no curto prazo, ele tem que ter uma visão de longo prazo. Gente, vocês estão anotando aqui os tópicos que é para vocês descreverem? Por exemplo, metas de curto prazo aqui. Qual é a meta do ano de vocês? Se vocês são profissionais da área da saúde, se já têm estúdios, quantos alunos vocês querem ter? Se vocês são profissionais que estão assistindo a nossa live para colocar o estúdio, quando que a gente vai colocar o estúdio de vocês na cidade de vocês? Isso aí tem que ter clareza, isso aí tem que ter meta, tem que ter datado. E aí dentro disso aqui, qual é a minha visão de longo prazo? Minha visão de longo prazo é ter 10 estúdios da Dr. Fit. Minha visão de longo prazo é ter 500 unidades da Dr. Fit. Essa é a maior franqueadora de estúdios de treinamento personalizado. É ter franquias no Brasil todo. Qual é a minha meta de longo prazo? É importante ter isso. E aí, para unir metas de curto prazo de maneira clara com metas de longo prazo, eu preciso ter objetivos mensuráveis. Objetivos mensuráveis. O que seria objetivos mensuráveis? Pode ser chamados de KPIs, KPIs que a gente chama, pode ser chamados de OKRs, pode ser chamados de maneira que a gente consiga saber se a gente está indo no caminho certo. Por exemplo, meu objetivo é ter 200 alunos no meu estúdio. Tudo bem, para eu ter 200 alunos no meu estúdio, quantos clientes eu tenho que prospectar? Quantas aulas experimentais eu tenho que fazer? É isso que separa um profissional que tem uma mentalidade voltada para o empreendedorismo, que é um profissional com mentalidade empreendedora, por alguém que está trabalhando por trabalhar só para devagar horário, só para passar o tempo. Três características finais agora, galera, do profissional de sucesso que tem uma mentalidade empreendedora. A primeira característica, a oitava característica aqui, esse profissional ele tem muito claro planejamento e monitoramento sistemático. Então, tudo que ele desenvolveu, tudo que ele planejou de metas, agora vai para o papel, se torna claro aquilo ali. Ele desenvolve a organização de tarefa de maneira objetiva, com prazos definidos, a fim que possa ter resultados medidos e avaliados. O profissional com essas características, ele trabalha em cima de 3 pontos, tá? O primeiro ponto dele, ele enfrenta grandes desafios, sempre agindo por etapa. Então, vou dar um exemplo para vocês. Bom, a franquia Dr. Fit, até o final do ano vai ter 70 unidades. Só que eu penso que eu tenho de 54 que a gente está hoje, sair para 70 unidades, cara, é muita coisa. É muita coisa. Botar 16 franquias e ao longo de um ano dá 1,2, 1,5 por mês. É muita coisa. Agora, se eu separar isso aí por etapas, mês a mês, semana a semana, não se torna tão grande. Que aí eu vou lembrar dos meus KPIs. Então, primeira característica do profissional aqui, que tem esse planejamento e monitoramento sistemático, ele enfrenta esses desafios em etapas. Então, vou colocar grandes desafios em etapas. Próximo ponto aqui, ainda dentro desse contexto, ele adequa rapidamente os planos às mudanças variáveis do mercado. Então, o que significa isso? Adequa planos às mudanças do mercado. Bom, a pandemia chegou. Ano passado a pandemia chegou. Aconteceu. Não era alguma coisa que a gente sonhou, pensou, queria ter, mas aconteceu. E a gente queria chegar em 50 franquias até o ano passado. A meta do início do ano a gente estava com 40 unidades. A meta do final do ano era com 50. Ela tem um crescimento de 30%. A gente fechou com 52, que era a meta. Mas como que a gente ia chegar naquela meta ali? Aí entrou a importância de rever algumas estratégias, diminuir um pouco o valor da taxa de franquia, espaçar royalties. Então a gente criou maneiras de ajudar o nosso franqueado a entrar. Entenderam? Então, ele adequa rapidamente seus planos. E ainda dentro desse último, para acompanhar, para finalizar esse tópico, ele acompanha os indicadores financeiros e o leva em consideração no momento de tomada de decisão. Então, indicadores financeiros.
tomada de decisão. Então, quais eram, por exemplo, aqui os indicadores financeiros da Nova Profit? Bom, nós queríamos ter 50 franquias, 52 franquias, porque nós estamos no processo de escalar o negócio. Então, o que eu posso tomar de decisão financeira que não afete o meu objetivo de longo prazo e eu consiga dar de desconto, consiga dar de anuência? O que eu consigo fazer para ajudar a pessoa a entrar na Nova Profit sem que afete o meu planejamento? Aí entra você ter indicadores financeiros. Próximo tópico, persuasão e rede de contato. Também muito importante esse tópico aqui, tá, gente? Principalmente em momentos de pandemia, a gente observou como extrema importância você ter um bom network na hora de tomada de decisão. Então, quando a gente percebeu que fechou, que aconteceu toda a pandemia, todo o lockdown, a gente aí teve que agir muito rápido, entrar em contato com grandes players também, para entender como eles estavam pensando, como que era a mente deles perante a isso, para a gente ter tomada de decisão. Então, quando você envolve-se com persuasão e rede de contato, você cria estratégia para conseguir apoio para seus objetivos. É a primeira característica. Eu crio estratégias para os meus objetivos. Que estratégias era essa? Por exemplo, bom, a gente queria renegociar as salas dos nossos estúdios. Então, o que a gente fez? A gente sentou com o setor jurídico, pensou uma forma de fazer uma carta bem personalizada, pensou uma maneira de conseguir contactar com as outras imobiliárias, mostrando que a gente preferiria aumentar o tempo de aluguel, dando maior segurança para eles. Só que nesse momento de pandemia valia mais a pena eles baixarem o aluguel ou não cobrarem o aluguel da gente, porque a gente não conseguia pagar o aluguel. Então, quando a gente conseguiu chegar nesses objetivos, com toda uma equipe por trás, ficou muito mais fácil da gente negociar. Próximo tópico: obtenha apoio de pessoas chaves para o seu objetivo. Pessoas chaves. Então, por exemplo, ainda aqui, dando exemplo aqui, dentro desse tópico mentalidade empreendedora, que é o tema da live, é muito importante você ter pessoas chaves aí. Nesse momento de pandemia que a gente precisava renegociar salas, que a gente precisava de apoio, a gente conseguiu um contato muitas vezes com donos de empresas que serviu de apoio, a gente conseguiu contato com os donos da própria imobiliária, então a gente conseguiu ter o contato da pessoa lá de cima. Isso não aconteceria se a gente não se envolvesse totalmente. Então, uma pessoa de mentalidade de empreendedora, uma pessoa que tem voltada para frente, ela tem que trabalhar muito esse lado aí de network, de persuasão dela. Último tópico, ele desenvolve rede de contato e constrói bons relacionamentos. Então, rede de contato e relacionamentos. Por que eu sempre coloco isso aqui como importante também? Não é complicado você só literalmente pedir para as pessoas. Só você está implorando, só você está pedindo para as pessoas sem agregar. Então, dentro desse tópico aqui, desenvolver persuasão e rede de contato, é importante você saber dentro do teu raio de visão, saber dentro das tuas habilidades, o que você é bom, o que você faz bem, para agregar para outras pessoas, de maneira que você possa servir. O que você tem clareza disso? Então, quando você tem anotado, você não fica sendo aquele cara pedinte que só pede. Você agrega para as pessoas também. E aí, o último tópico, que faz parte do tema hoje da live, que é mentalidade empreendedora, é independência e autoconfiança. Uma pessoa que é independente e autoconfiança, ela desenvolve a autonomia para agir sempre na confiança do sucesso. Ela sempre está ligada, ela sabe que ela tem medo, ela sabe que ela fica insegura, mas ela sempre está tomando a frente. Ela não espera, ela não fica temerosa, ela age. E essa pessoa também tem 3 características, que são elas confiam em suas próprias opiniões mais que nas outras. Note que eu falei antes de você procurar especialista, você estudar bem. Não adianta você confiar em si mesmo do que antes dos outros se você não é um profissional que se atualiza, que tem uma boa rede de network, que sempre está aprendendo, mas ele acredita mais em si do que nos outros. Tá?
Ainda seguindo desse tópico, ele é um otimista e determinado, mesmo diante da oposição. Quando aconteceu a pandemia, ficou muito claro, a gente tinha uma decisão: ou a gente ficava mojado, ficava caído, ficava desmotivado, ou a gente estufava o peito, acreditava que o nosso modelo de negócio é um modelo de negócio de 10 anos e que ele tende a vai acontecer um tremendo sucesso. Hoje já são mais de 50 franquias, são mais de milhares de alunos. Se a gente não tivesse muita confiança no nosso trabalho, no nosso serviço, isso não ia acontecer, a gente não ia para frente. Então, um profissional de sucesso que tenha uma mentalidade de empreendedor, que tenha uma mentalidade voltada de empreendedorismo, ele é otimista e determinado. E o último tópico ainda dentro desse processo, para finalizar com os tópicos aqui de ter uma mentalidade de empreendedor, de ter uma característica de empreendedorismo, ele transmite essa confiança na sua própria capacidade para todos, para o grupo, para a equipe, para clientes. Então ele não é um profissional que ele está desmotivado, não, ele transmite essa confiança. Então, transmite confiança. Confiança. Isso, então, são as 10 características de mentalidade de sucesso de qualquer empreendedor. O que é importante? Embora o tópico seja mentalidade de sucesso, a gente falou sobre características empreendedoras, a gente falou sobre a diferença de você ser um profissional que é um profissional antifrágil ou é um profissional que só resiste aos problemas. A gente falou um pouquinho também de como é a curva do sucesso do empreendedorismo e de como você começa numa área e tem que estar aprendendo todas as outras, que é o normal, ok? Semana que vem, no dia, acho que vai ser dia 2, o tema da live vai ser como montar um programa de treino em estúdios de treinamento funcional ou treinamento personalizado. Eu vou trazer a Clare para a live, que é semana que vem, a gente vai fazer de uma pessoa, vou fazer aqui de Balneário Camboriú, e aí vai ser provavelmente pelo nosso canal no YouTube, a gente vai tentar transferir por lá. Então hoje foi só o nosso primeiro teaser, foi o nosso MVP, e serviu mesmo para a gente divulgar mais a nossa empresa, ok? Muito obrigado, quero saber se tem alguma dúvida, alguma pergunta aí, galera, que eu já vou responder. Show de bola então? Um abraço e até semana que vem.